ouvidos. Vamos então louvar a Deus. Eu hoje preciso da vossa ajuda. Eu hoje preciso ouvir palmas, está bem? Eu e o João hoje não limpámos bem os ouvidos, por isso eu preciso ouvir as palmas do pessoal. Sim? Bora lá! Eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu digo sim, Deus, sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Quero ouvir as vossas palmas. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Eu digo. Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. E em tempos de luta Ele não me abandona. Não serei destruído. Confio que cumprirá aquilo que prometeu. Seu gozo é minha força. Pode o choro durar uma noite, mas o gozo vem pela manhã. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Creio e digo amém. Creio e digo amém. Amém. O Senhor é bom e é isto que Ele faz nas nossas vidas. Ele troca a nossa vergonha, Ele troca a nossa dor, as nossas doenças, por aquilo que Ele é. E Ele é tudo o que é de bom. Amém? Vamos continuar a louvar. Isto foi só um ensaio. Vamos continuar a louvar a Deus com alegria, porque Ele já fez aquilo que podia fazer por nós, ok? Então vamos retribuir da mesma forma, está bem? Água em vinho mudar e estes cegos curar. Não há como tu, não há igual. E este das trevas brilhar, vestidas nos vais levantar. Não há como tu, não há igual. És o maior, o mais poderoso, acima estás mais que qualquer outro. És
És Deus que cura, grande em poder, és Deus, o meu Deus. Os cegos curar, não há como tu, não há igual. Este das trevas brilhar, das cinzas nos vais levantar, não há como tu, não há igual. És o maior, acima estás mais que qualquer outro. És Deus que cura, grande em poder, és Deus, o meu Deus. És o maior, o mais poderoso, acima estás mais que qualquer outro. És Deus que cura, grande em poder, és Deus, o meu Deus. E se o meu Deus é por nós, quem poderá parar-nos? E se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? E se o meu Deus é por nós, quem poderá parar-nos? E se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? E se o meu Deus é por nós, quem poderá parar-nos? E se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? O maior, o mais poderoso, acima estás mais que qualquer outro. És Deus que cura, grande em poder, és Deus, meu Deus. És o maior, o mais poderoso, acima estás mais que qualquer outro. És Deus que cura, grande em poder, és Deus, meu Deus. E se o meu Deus é por nós, quem poderá parar-nos? E se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? E se o meu Deus é por nós, quem poderá parar-nos? E se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? E se o meu Deus é por nós, quem poderá parar-nos? E se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? E se o meu Deus é por nós, quem poderá parar-nos? E se o meu Deus é por nós, quem será contra? És o maior, o mais poderoso, acima estás mais que qualquer outro. És Deus que cura, grande em poder, és Deus, meu Deus. És o maior, o mais poderoso, acima estás mais que qualquer outro. És Deus que cura, grande em poder, és Deus, o meu Deus. Será que podemos dar uma grande salva de palmas a Deus? Ele é realmente o maior nas nossas vidas, amém? Eu vou só ler aqui uma passagem que se encontra em Salmos 139. Eu não vou ler todo, por isso depois se vocês quiserem ler o resto, estejam à vontade, está bem? E diz o seguinte: Senhor, Tu examinaste-me e conheceste-me. Conheces todos os meus movimentos. À distância, sabes os meus pensamentos. Vês-me quando trabalho e quando descanso. Conheces todas as minhas ações. Mesmo antes de eu falar, já sabes o que vou dizer. Tu estás à minha volta por todo o lado. Colocas sobre mim a tua mão protetora. O teu conhecimento é para mim demasiado profundo. Está para além da minha compreensão. Onde poderei eu ir para escapar de ti? Para onde poderei fugir da tua presença? Pois mais à frente diz: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Põe-me à prova e conhece os meus pensamentos. Vê se eu sigo pelo caminho do mal e guia-me pelo caminho eterno. Que todos os dias nós possamos deixar que Deus sonde o nosso coração e que nós possamos deixar
que Ele nos molde. Se fica à vontade, se quiseres fechar os olhos, fecha. Mesmo que não conheças a letra, deixa que neste momento tu possas falar com Deus e que seja realmente este o teu desejo. Que nós não podemos esconder nada de Deus. Por isso, neste momento, fala com Deus e abre o teu coração para Ele. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, o fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Revelam que nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, o fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo tu podes ver, o fiel Senhor. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar
por esta oportunidade de estarmos aqui, querido Pai. Senhor, que isto seja uma realidade na nossa vida, Deus. Que os Teus planos sejam maiores daquilo que nós podemos imaginar, querido Deus. Que o nosso coração esteja sensível, Senhor, à Tua palavra, Pai querido. Nesta hora, Senhor, também te peço, Pai, pelo Tiago, Deus, que vai partilhar a Tua palavra, Deus. Capacita-o, querido Pai. Que os nossos corações possam estar sensíveis, Senhor Jesus, e que eles possam ser moldados a cada dia, querido Pai. Coloco tudo isto nas Tuas mãos, Pai querido. Em nome de Jesus eu oro, Deus. A fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Amém, Jesus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dás, Deus, de Te louvarmos, de Te buscarmos, Deus, de sermos renovados na Tua presença, Deus, de aprendermos contigo, Deus. Deus, nesta tarde nós queremos, Senhor, acima de tudo, ficar mais perto de Ti. A Tua palavra diz que o entendimento de quem é Deus não vem do entendimento humano, mas é o entendimento dado por Ti, Senhor. Deus, e nesta tarde eu oro para que Tu nos dês o entendimento daquilo que vamos ouvir, Senhor. Ajuda-nos a ter entendimento, Senhor. A entender o que Tu tens para nós, Senhor. A vivermos isso na plenitude, Senhor. Deus, fala connosco. Tu sabes o que cada um está a passar. Os dilemas, os problemas, as questões, as dúvidas. Tu sabes, Senhor. Deus, e nesta tarde, Deus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos como um simples instrumento, Senhor. Anunciar a Tua palavra como Tu desejas, Senhor. Como Tu queres, Senhor. Não pela minha capacidade, Deus, mas pela Tua graça e misericórdia. Porque Tu conheces as minhas limitações, Senhor. Por isso, Deus, eu coloco nas Tuas mãos também a minha vida, para que aquilo que eu prego também seja vivo na minha vida, Deus, e não seja só palavras vazias. Entregamos as Tuas mãos as nossas vidas para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus é bom. Amém. Obrigado, Daniel e João, pelo bom tempo, louvor. Amém. Estamos gratos. Vamos então meditar na palavra do Senhor. E eu queria dizer qual é o tema. Foi algo que o Senhor tem falado comigo, falou comigo há algum tempo, falou comigo já durante a semana. E é algo que eu acredito ser uma palavra de Deus para nós e também para aqueles que depois vão ouvir no YouTube, porque é algo que nós, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar disto, não me lembro. E nós, a semana passada, nós falámos sobre Simão versus Pedro, e usámos uma passagem sobre quando Jesus viu os discípulos junto ao lago da Galileia, ao mar da Galileia. E nós vamos ler o mesmo verso, a mesma passagem, para nós entendermos a palavra de hoje. O tema de hoje é cuida da tua vocação.
Vamos ler Mateus capítulo 4, verso 18 ao verso 19. Mateus 4, o verso... Mateus 4, o verso 18. Diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No verso 22 e no 21, 22, dizendo um pouco mais longe, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam num barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e o seu pai, imediatamente o seguiram. Então, este é o texto base. Eu depois vou ler alguns, entretanto, mas este é o nosso texto para nós percebermos o que é isto. Cuida da tua vocação. A verdade é que nós temos ocupação e podemos ter vocação. E há uma diferença nisto tudo. Quando Jesus nos chama, os discípulos naquele momento, os discípulos estavam na sua ocupação. E Jesus, quando os chama, lhes dá uma vocação. E a diferença é que a ocupação é quando eu coloco um nome, ou seja, na atividade em que me vai render, ou seja, ganhar o meu sustento. A ocupação é onde eu ganho o meu sustento. Ocupação não leva necessariamente os nossos dons e talentos em consideração. Nós podemos estar a fazer coisas e podemos ter dons e capacidades para fazer outra coisa completamente diferente do que a nossa ocupação. Mas naquele momento, a ocupação é isto, está-me a dar dinheiro. Ou seja, é onde eu vou fazer uma troca comercial. A ocupação é onde eu dou o meu tempo a fazer algo em troca de dinheiro para eu sustentar a minha vida. A ocupação, ou seja, enquanto que a vocação é um alinhamento consciente de atividades que Deus te chama a fazer. A vocação é uma consciência, porque a vocação tem a ver, o termo da vocação é o ato de ser chamado ou predestinado para fazer alguma coisa. Ocupação não, a ocupação é o que tu fazes, tens de fazer para pagar as tuas contas. Mas a vocação é ser chamado ou predestinado para fazermos algo. Então a vocação é a consciência que estamos a usar a nossa vida, a nossa atividade para empreender o reino de Deus. E há uma diferença que eu gosto desta designação, que é: a ocupação é o que tu fazes para sustentar a tua vida, vocação é o que tu fazes para ganhar a tua vida. Quando Jesus diz assim, aquele que procurar ganhar a sua própria vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por mim vai ganhar. Então a vocação é quando eu, vamos dizer, perco para mim, para ganhar a minha vida por Jesus. Não faço a minha vontade, porque a minha vontade humana é: eu vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro para comprar muitas coisas, para viver bem. E terminou a nossa vida. É esse o foco da maior parte das pessoas. As pessoas não têm vocação. E hoje em dia há muitos cristãos que eles só têm ocupação, eles não têm vocação. Eles deixaram de lado a vocação e estão presos na ocupação. Então a visão deles é: eu vou-me ocupar muito a trabalhar para ter muito dinheiro, para eu comprar coisas que eu quero. E a minha vocação é simplesmente um hobby. Ou seja, eu vou à igreja e sou cristão. Mas não é isto. Podemos dizer que todas as pessoas possuem uma ocupação. Vou dar um exemplo. Ser pastor é uma ocupação também. É verdade. Está a trabalhar na igreja.
Apesar que está ligado à vocação, mas eu posso ser pastor, sendo profissionalmente um pastor, mas não estar a fazer a vocação para aquilo que Deus me chamou. Não sei se faz sentido para vocês. Eu posso estar longe do propósito de Deus. Estão a entender? E pode haver pessoas que não são pastores, têm a sua ocupação, o seu emprego e estão a cumprir com a sua vocação perante Deus. Então, todas as pessoas têm ocupação, uma pessoa que trabalha no escritório, num restaurante, são ocupações. E o que é que difere? O que é que eu consigo dizer? Olha, ok, isto é uma ocupação, isto é uma vocação. É a consciência que existe no Senhor, que a nossa consciência está no Senhor que nos vocaciona. O que isto quer dizer? Há alguém acima de nós que nos está a vocacionar para aquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu já estive em trabalhos em que eu fui receber salário, mas que eu sabia que aquilo era a minha vocação naquele momento. Em que eu senti que, ok, eu estou a trabalhar, não é este o lugar que eu vou ficar, mas neste exato momento, Deus me vocacionou para eu estar neste lugar aqui a trabalhar. Mas eu tenho que pensar que o maior propósito de eu estar neste trabalho não é o meu dinheiro, mas é a vocação que o Senhor me mandou fazer. Que é de todos nós, ser pescadores de homens. Quando Jesus diz a consciência que existe o Senhor que nos vocaciona, Jesus disse, venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Ter consciência que fomos chamados por Jesus, não fomos chamados por um homem qualquer, fomos chamados por Jesus. Diz lá que largaram imediatamente as redes e foram com Ele. Ou seja, a expressão imediatamente, a ideia é a ausência de obstáculos. Eles seguiram Jesus sem ver ou colocar qualquer obstáculo. E a ideia é bem representada quando eles viram pelo deixaram as redes. Ou seja, quando Jesus nos chama, o imediatamente é quando Jesus nos convoca para vivermos uma vida com vocação, é que nós não procuramos obstáculos que nos vão impedir de fazer essa vocação, mas antes, pelo contrário, nós confiamos e avançamos. Nós fazemos, mas eu não consigo, mas e falta isto, bora! Se Jesus está a vocacionar, se Jesus está-te a chamar, Ele vai cumprir, Ele vai suprir e Ele vai cuidar de ti. Então nós precisamos entender que quando eles dizem o seguiram, a expressão, quando eles estudam o texto, tem um sufixo de caminho. Significa que eles tomaram o mesmo caminho que Jesus. Eles passaram a andar no caminho dele, implicando que uma jornada de continuidade. Desse modo, quando nós somos chamados por Deus, quando entendemos a vocação de Deus para a nossa vida, e isso muda a nossa vida, porque eu vou dizer, a vida é difícil para todos. Há problemas, seja para quem crê em Deus, para quem não crê. Há dificuldades para todos. Há dor para todos, há dias de tristeza para todos, há dias de alegria para todos. A vida é igual para todos. Todos nós temos as mesmas necessidades. Obviamente que há uns que vivem a vida mais facilitada, porque se calhar crescem com outras condições, mas se calhar nós, que se calhar crescemos em ambientes se calhar mais humildes, se calhar temos coisas que o dinheiro não compra. Tão simples assim. Né? Às vezes eu penso que às vezes quando nós conhecemos aquela pessoal que nasce, gostamos de dizer que nasceu em berço de ouro, né? Em que nascem já com tudo feito, não se têm de se preocupar com quase nada, já têm tudo, já o planeamento, os pais já têm condições para tudo, já têm dinheiro para a universidade, têm dinheiro para tudo, para a roupa, e eles simplesmente só têm de cumprir o que é determinado. E quando chegarem, fazem o seu curso, descansados, sem problemas, sem se preocuparem em ter trabalhado, ajudar em casa a pagar as contas. E nós pensamos, puxa, eu tive de começar a trabalhar desde muito cedo para ajudar a pagar as contas em casa, sustentar em casa.
e estas pessoas nascem, ainda for preciso, ainda estão a reclamar da vida. Mas eu vou ser sincero, cada ano que passa, eu sou mais grato pela vida que Deus me deu. Porque as experiências que eu tenho com Deus são mais valiosas do que outra coisa qualquer. Então nós desfrutarmos as coisas, desfrutarmos a vida que Deus nos dá. Então, os 3 elementos do chamado de Deus, elas têm 3 características. A primeira é que foi direta, sem obstáculos. Ou seja, quando nós entendemos a vocação que Deus nos dá, nós olhamos para esse chamado sem obstáculos. Ou seja, nós damos sempre um jeito de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Não, vou arranjar um jeito, porque eu fui chamado pelo Senhor Jesus. Então, quando nós passamos a vida a encontrar obstáculos para cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós estamos a dizer ao Senhor Jesus, a minha vida é mais importante do que o teu chamado. Aquilo que eu quero é mais importante do que tu queres. Então, nós estamos a criar obstáculos. E vou-vos dizer sinceros, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós caminhamos com Ele, mesmo que surjam obstáculos causados pela própria vida, o Senhor sempre nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. A segunda característica de quando nós entendemos que o chamado vem do Senhor Jesus, inclui renúncia. Diz lá que eles largaram os barcos, diz lá que ele deixou o pai, largou o barco e o pai e seguiu Jesus. Então há uma renúncia daquilo que é importante, vamos dizer, humanamente falando para nós. Neste momento, quando nós entendemos a vocação, o Senhor Jesus torna-se o mais importante na nossa vida. Ou então nós pensamos assim, eu vou ser muito sincero. Vocês estão-me a ouvir pregar e ficam assim a pensar, quem é o Tiago que está a pregar? Estamos aqui numa igreja, somos poucos, não somos uma igreja grande, e qual é vamos assim dizer, nós olhamos para as pessoas pelo fruto que elas têm. Pensamos assim, eu vou ouvir aquele pastor, porque aquele pastor tem uma igreja de 500 pessoas, é uma pessoa de referência. Eu não me coloco nesse patamar. Porque eu vejo, aliás, a Bíblia diz que as pessoas não quiseram Jesus. As pessoas rejeitaram Jesus. As pessoas crucificaram Jesus. Aquilo que para o mundo parece ser grande, na verdade para Deus pode ser pequeno. E aquilo que para o mundo parece ser pequeno, na verdade pode ser grande. A maior coisa que Deus ama ver em alguém são estas 3 coisas que nós estamos aqui a falar. Que é um responder à vocação imediato, sem obstáculos, contornar as dificuldades, procurar sempre fazer. A segunda é a renúncia, abdicar muitas vezes do conforto das coisas, sim. E a terceira é continuidade. Ao longo da minha vida, eu já convivi com muita gente que eles tiveram enorme sucesso em igrejas, cantaram, foram líderes de grandes coisas, de grandes movimentos, de grandes tempos, pessoas que me marcaram. E ao longo dos anos eu tenho visto muito essas pessoas a não cumprir com a continuidade. Elas chegam a um ponto, mas depois... E hoje às vezes eu olho e fico a pensar onde é que está aquela pessoa que há 10 anos atrás foi uma pessoa que me marcou, que foi... Não está já. Ela decidiu ir agarrar as redes outra vez. Abdicou. E a verdade é que durante muitos anos a ilusão vai-nos dando esta ideia de que nós precisamos de ser bem-sucedidos, aparentar um bem para as pessoas quererem em nós, para as pessoas nos seguirem, mas eu tenho entendido nos últimos anos que não é meu desejo que as pessoas me sigam, mas que elas sigam Jesus. Porque quando nós seguimos os homens, nós não vamos ter continuidade na nossa vida com Jesus. Porquê? Porque nós, os homens, nós erramos. Quando nós seguimos as aparências, o que nós gostamos, quando nós não seguimos por convicção,
nós chega a um ponto em que a nossa vocação ela é deixada de lado e simplesmente nós só deixamos andar e perdemos o gozo, a alegria. E eu oro ao Senhor todos os dias: Senhor, não deixe que eu perca a alegria, a paixão de ver vidas transformadas por Ti, Senhor Jesus. Eu não perco a alegria pela vocação que é ser pescador de homens, porque esta é a nossa vocação maior enquanto filhos de Deus. Que o meu foco seja sempre isso, que se eu tiver uma ocupação para ter recurso, que esses recursos, essa ocupação sirva para eu estender e investir na vocação que Tu me deste, Senhor Jesus. Para que eu gaste dinheiro em bons livros, para que eu possa investir em missões, que eu possa abençoar a Tua obra, Senhor. Para que eu alimente isso. Porque nós todos queremos ser reconhecidos. Todos queremos, isto é muito genérico, mas todos nós gostamos, né? Cá no fundo. Mas a verdade é que, como Paulo diz que para mim, morte é lucro, viver é Cristo. Não é? E Jesus ensinou que se a semente não morrer, não pode dar fruto. Então, cada dia, como cristão, a minha oração não é: Senhor, eu quero viver muito. Não, Senhor, eu quero morrer muito, para que Tu vivas em mim. É a verdadeira oração de um discípulo de Jesus. O segundo ponto é a consciência que a nossa vocação é para servir os outros. Quando Jesus diz: eu vos farei pescador de homens, é para alcançar outras pessoas. Deus não nos dá uma vocação para sentarmos em nós. Eu lembro-me que no Instituto nós temos aquela ideia, vamos uma carga de teologia, e eu vi muitos colegas meus a entrar no Instituto, sendo pessoas de relações, e a saírem de lá teólogos que não se relacionavam com ninguém. É a mesma coisa de nós queremos ser pescadores com a nossa canazinha, mas não saber montar um anzol. Nós precisamos criar ligações com as pessoas. Jesus também nos dá a missão em Mateus 28, 19, diz: vão e façam discípulos em meu nome. Ou seja, dá uma missão de nós irmos alcançar pessoas. Em Marcos 10 também, verso 42 ao 45, diz assim: então Jesus chamou-os a todos para perto de si e explicou: como sabem, os que governam os povos têm domínio sobre eles, e os poderosos são os que sobre eles exercem autoridade. Mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande deve servir os outros, e aquele que entre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Então, se nós somos discípulos de Jesus e caminhamos o caminho dele, e se diz que o próprio Jesus se fez servo, deu a sua vida em resgate dos outros, o que é que nós estamos a fazer? Diz também em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus não vai dar dons a quem não serve os outros. Simples. É verdade. Tão simples. Tu tens um campo para lavrar. Tens um campo para lavrar. Tu não vais dar uma enxada a uma pessoa que não consegue pegar a enxada. Não vai. Porquê? Porque ela não vai conseguir lavrar o terreno. Então Deus não vai dar dons a quem só pensa em si, a quem só está a pensar nas suas necessidades. Deus não vai dar dons assim. Deus vai dar dons, diz aqui, que exerce o dom que recebeu para servir os outros. Os dons que Deus nos dá é para servir os outros. E quanto mais tu serves, mais dons o Senhor te dá. É tremendo isso.
Diz também, ninguém pode servir, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que é que isto quer dizer? A nossa ocupação, qual é o retorno dela? É dinheiro. E o dinheiro facilita a vida. É verdade. O dinheiro não traz felicidade. Depende. Às vezes dá um bocadinho de felicidade, não é? Mas não é uma coisa que te salve. Não é uma coisa, tu podes ter muito dinheiro, não quer dizer que sejas feliz. Aliás, há gente muito rica que se suicida. Não é? Mas o que é que ele está a dizer? Vocês não podem servir aos dois senhores. Eu sirvo a Deus, mas o meu trabalho está em primeiro lugar, porque é onde eu tiro o meu dinheiro. Não. Se Deus quiser, tu não trabalhas, meu caro. É verdade. Então diz aqui que tu não podes servir porque tu vais te dedicar um ao outro. Então, o problema é que nós temos aqui um chip que nos diz assim, eu vou à igreja, eu vou me portar bem para que Deus me abençoe, me dê um bom emprego e eu ganho muito dinheiro. É errado. A mentalidade deve ser, eu trabalho bem, sou bom profissional, porque eu sou um bom discípulo de Jesus. Eu vou ser profissional no meu trabalho, mas eu vou me dedicar na minha vocação. E como eu vou ser profissional no meu trabalho, Deus vai me abençoar, porque eu também dedico-me, dou o meu máximo na minha vocação. E os recursos que eu vou obter, Deus vai multiplicar, porque Deus tem essa coisa fantástica. Deus vai multiplicar os recursos para eu cuidar da minha vida, ainda investir na minha vocação. Nós estamos numa mentalidade em que eu vou fazer para que Deus me dê, mas nós esquecemos que aquilo que Deus quer no nosso coração, o nosso coração, que é o que Ele mais quer, que eu ainda veio pregar sobre isso, porque quando Ele tem o nosso coração, Ele tem tudo. E nós estamos naquela perspectiva de que Deus tem-me dar. Eu uma vez que alguém me disse, Tiago, eu vou abençoar a igreja quando Deus me abençoar a mim. E eu, não vais, não. Ninguém abençoa a igreja, ou ninguém abençoa Deus, ninguém faz, porque Deus, ou seja, quando Deus me abençoar a mim, eu vou dar. Quem tem um coração abençoador como Cristo para servir os outros, Ele dá mesmo quando tem pouco. Ele abençoa, Ele dá o seu tempo, dá a sua vida. Ele se oferece como Jesus se ofereceu. Ele não fica somente a pensar, mas e eu, não. Esta é a mentalidade dos dias de hoje. Às vezes eu vejo às vezes aquelas mensagens todas, hoje eu quando vejo um pastor que diz pastor e coach, eu até fico com medo. É verdade. Pastor e coach. E depois diz lá, ativação profética. E eu peraí, calma aí. É uma salganhada isto tudo. E quando eu ouço dizer, tu tens de acreditar em ti, porque Deus acredita em ti. Não. Eu não tenho de acreditar em mim, eu tenho de acreditar em Jesus. Este é o problema. É que nós estamos cheios de nós e vazios de Cristo. E pensamos em nós. Quantas vezes nós vamos assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. A minha vida é minha. Sou eu e eu. Agora estou a pensar em mim. Agora estou a investir em mim. Agora finalmente estou a dar tempo para mim. Todos nós caímos nesse engodo. É verdade que nós estamos a descansar. É verdade que é importante nós não estarmos simplesmente a viver só no prol do... É como aquelas vidas, às vezes, dei tudo a todos e estou aqui igual miserável. Temos de cuidar de nós. É verdade isso. Mas nós devemos ser equilibrados nisso. Porque eu sei que se eu não estiver bem, eu também não posso ajudar os outros. Se eu não estiver saudável, eu também não posso ajudar os outros. Então deve haver equilíbrio disso, sem dúvida.
Mas eu acredito que quando eu acredito em Jesus, quando eu sirvo Jesus, Ele me ensina a cuidar de mim também. Mas o meu sentido de cuidar de mim não é para eu, vou cuidar de mim, porque eu agora mereço, eu preciso ser do meu... Não, eu vou cuidar de mim porque eu quero cuidar mais dos outros. Eu quero investir em mim porque eu quero ser melhor para os outros. Eu vou comprar um bom livro para ler, para estudar, porque eu quero aprender para poder ajudar outros. Eu vou à igreja ouvir a palavra de Deus porque eu quero, é verdade, que é cuidar de mim, mas eu quero também ajudar outros. Porque quando Deus nos chama, não é pensar somente em nós, mas é nas pessoas que convivem contigo todos os dias. Deus está a pensar nos colegas do teu trabalho. Deus está a pensar no teu vizinho de cima, no teu vizinho de baixo. Deus está a pensar em todos eles. Onde nós podemos alcançar. É verdade que nós às vezes temos mau feitio, às vezes nós somos assim meio, se forem como às vezes acordamos assim meio, até se falar com ninguém. Mas é tipo, não falem comigo, estou em modo cruzeiro, deixa-me aí. Eu não quero falar, está bem, vá. Estou para aturar malucos. Mas o Senhor tem me lembrado, Tiago, olha a vocação. Senta-te com as pessoas, ouve as pessoas. Eu, está bem, é verdade. E é isso, é ter paciência. Nós temos esta consciência que Deus nos chama para servir os outros. Nunca rejeites. Nunca digas assim a alguém, não tenho tempo para estar contigo. Nunca. Se alguém te convidar, olha, quero estar contigo, não sei o quê, nunca rejeites isso. Seja quem for, até pode ser a pessoa mais chanfrada ao cimo da terra. Bora. Nós às vezes não sabemos. Às vezes vamos perder tempo, às vezes é tempo desperdiçado, é verdade. Às vezes já tive pessoas que... Às vezes há pessoas que já me chamaram e eu fui lá falar com elas e era uma coisa... Mas lá está, sempre aprendemos. Mas nunca digas ao Senhor que não tens tempo. Nunca digas ao dono do tempo que não tens tempo. Nunca. Principalmente quando se trata de servir os outros. Terceiro ponto e último ponto. Termos consciência. Vocação é termos consciência de que servimos na história com os olhos na eternidade. Nós precisamos entender que nós servimos com os olhos na eternidade. Nós servimos com os olhos fixos na eternidade. Nós servimos com os olhos a saber que a nossa recompensa, ela não virá se calhar aqui, nesta vida, mas virá depois da nossa morte. Ela vem daqui, nós temos a olhar para isso. E servimos com a história. Nós estamos a escrever a história da igreja. Nós estamos a ser... Quando Deus está a escrever a história da igreja, Ele está lá a dizer que X e tal estão na igreja em Setúbal, a plantar igrejas, estão a fazer isto, neste domingo, não sei o quê, eles passaram esta dificuldade, mas Deus, no seu mundo espiritual, abençoou, cuidou deles, Deus deu força, deu ânimo, Deus está a acrescentar, Deus vai ajudar, eles passaram dificuldades, e Deus está a escrever isso no livro da história da sua igreja. Porque Atos não terminou ainda. Em Romanos capítulo 6, verso 23, está aqui: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Visão da eternidade. Diz em Romanos capítulo 2, verso 7, Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Aos que persistem em fazer o bem. Diz Gálatas capítulo 6, verso 7 ao verso 8. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. No fim da nossa vida, eu fico a imaginar que no fim da nossa vida
Estão a ver, não se fosse ver aquelas caixas registradoras antigas em que eles marcavam. Eu fico a imaginar que quando chegar perto do céu, o Senhor, bem, vamos já fazer aqui a conta. E ele começa lá. No fim, ele vai nos dar a fatura. Vai dizer o que é que tu fizeste. Em Lucas 10, 25 ao 28, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como tu lês? Ele respondeu: ama o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todas as tuas forças, e todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: tu respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Ou seja, a consciência, quando nós percebemos que tudo o que nós fazemos, toda a nossa vida na sua magnitude, Deus tem de estar na nossa consciência. Quando eu amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e amo o meu próximo como a mim mesmo. Então há um todo nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. Para concluir, vocês conhecem a história de Neemias, e eu já falei aqui também. Neemias capítulo 1, verso 11 diz, e ele ora a Deus assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Este texto de Neemias apresenta a oração ao Deus de Israel, depois que recebeu as notícias que os muros de Jerusalém estavam caídos, as portas estavam derrubadas e o povo de Israel estava aflito com medo. E diante desta notícia, Neemias teve uma profunda empatia e esteve a orar e a jejuar por muitos dias. Penso que não sei, foi meses, não tenho a certeza se foi 2, 3 meses. E entendeu que mesmo sendo a sua ocupação, o copeiro do rei, ele sentiu a vocação divina de ir a Jerusalém para reconstruir os muros. E lembra-se, Jerusalém tinha lá líderes, tinha Esdras, tinha lá líderes, e eles não tinham força para reerguer. E Deus foi chamar Neemias lá, casco de rolhas, para ir erguer os muros. E este texto sempre me tocou muito, sempre. Porque Neemias, ele era um simples copeiro, mas a sua vocação era fazer a diferença na história. E Deus o escolheu para reconstruir os muros. E ele tendo obstáculos, ele não deu importância aos obstáculos, antes pelo contrário, ele pediu a Deus que o ajudasse a ultrapassar os obstáculos que ele não tinha controle. E com isto eu aprendo que não importa a nossa ocupação. Deus tem uma vocação para ti e para mim. Neemias, ele podia se conformar em continuar a ser apenas o copeiro, mas ele entendeu que Deus queria que ele fosse servir o seu povo. Ele sentiu as dores e moveu-se em direção às necessidades das pessoas. Esta é uma excelente reflexão para nós trazermos ao nosso coração. E pensa para ti. Quais são as necessidades ao teu redor que têm mexido contigo? O que é que tu podes fazer para servir mais, para servir uma causa específica? O que tu podes fazer?
Neemias ele não recebeu nenhum título de ninguém, nem ficou à espera que dessem-lhe um título para fazer. Ele simplesmente entendeu que tinha de fazer algo para resolver aquele problema. E o nosso grande desafio é este, diariamente, nas nossas ocupações, nos nossos empregos, entendemos qual é a vocação de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos viver as nossas vidas em piloto automático. Vai passando a semana, vai-se vendo. Precisamos de constantemente lembrarmos que a nossa vida e missão tem como objetivo principal o reino de Deus. E quando andamos em piloto automático é tipo, deixa andar, deixa ver, deixa estar, deixa correr, não é a minha responsabilidade. Mas é a nossa responsabilidade. E nós precisamos de agarrar a vocação que Deus nos deu para servirmos Deus da melhor forma possível. Nós vamos olhar para a nossa igreja e não, Senhor, nós precisamos fazer mais e mais. Não somos muitos. Mas eu sempre ouvi quando eu jogava futebol e faltava muitos jogadores nos treinos, o outro dizia, somos poucos, mas somos bons. E Deus às vezes não precisa de muitos para fazer o grande acontecer. E nós precisamos entender isto da parte de Deus, precisamos entender isto do coração de Deus. A nossa vocação, o nosso tempo, nós temos disponibilidade, nós dizemos o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Senhor, diz-me, fala comigo, o que é que eu posso fazer mais, Senhor, onde é que eu posso chegar, Senhor, diz-me, Senhor, fala comigo. E às vezes nós estamos à espera que o Senhor fale connosco numa nuvem mágica, mas o Senhor às vezes só fala numa Bíblia aberta, no teu quarto, orar no teu quarto, com a Bíblia aberta. Senhor Jesus, fala. Ontem, as minhas filhas estão sempre a reclamar comigo, porque quando nós oramos, elas me perguntam, pai, estás a falar com Jesus, mas eu não ouço Jesus, tu ouves Jesus. Eu, filha, eu ouço Jesus, mas eu não ouço. Eu tens de ouvir no coração. Então ontem à tarde estava sozinho com elas e disse, olha, vamos falar com Jesus? E elas, mas Jesus não me fala comigo. Ele vai falar. Então fomos para a sala, pus uma música e tive um tempo ali que é meia hora com elas a orar. Elas com os olhos, eu disse, olha, vamos fazer assim, vocês têm de ficar com as mãos assim juntinhas, olhos fechados. E elas, pai, mas tu não ficas com as mãos juntinhas. Não, porque eu já aprendi a ficar concentrado com as mãos soltas. Você não, você segurar as mãos, que elas ficarem quietinhas. Então eu comecei a orar, a falar sobre, na minha oração, a agradecer a Jesus, a explicar porque é que Jesus veio à Terra, no meio da oração. E a minha Clara é muito mais sensível a estas coisas. Ela assim absorve, depois faz perguntas. Mas por mais estranho que pareça, ontem estava assim. E eu começo a dizer, Jesus, tu morreste por nós. Os maus meteram-te uma cruz. E ela começa assim meio a chorar, minha filha. E eu pensei, olha, está a chorar na presença de Deus. E aquilo emocionou mesmo muito. E elas as duas, ali eu contar, tu nos amas, mesmo quando nós nos portamos mal, tu nos abraças, tu nos seguras, quando nós caímos tu nos levantas. E elas iam orar comigo, depois eu pedi elas para orarem, depois elas oraram. E no fim, quando a minha filha disse para mim, pai, eu fiz muita força, mas eu não ouvi Jesus. E eu orei com ela e disse, olha filha, vamos orar para que tu um dia ouças Jesus. E ela, está bem. Orámos outra vez,
Elas duas quiseram orar para que quando forem grandes possam ouvir Jesus. E às vezes este tempo, porque nós esquecemos de algo que é importante. Nós queremos... nós erramos muitas vezes com Deus porque nós queremos dar muita coisa, mas não damos o mais importante, que é o nosso coração. E quando Jesus enviou o seu Filho por ti e por mim, Ele não quis conquistar, ou seja, Ele não quis conquistar as nossas riquezas, Ele não quis isso, Ele quis simplesmente o nosso coração. É o Pai a aproximar-se dos filhos que estão perdidos. E da mesma forma, nós às vezes com os nossos filhos precisamos dizer isso. Olha, filhos, nós às vezes queremos que os nossos filhos cumpram as regras, mas nós próprios não somos bons a cumprir regras. Mas nós somos corretos com aqueles que nós amamos, com aqueles que têm o nosso coração. E quando Deus tem o nosso coração, nós agimos como Ele deseja, porque Ele é o centro da nossa vida. De uma forma, eu quero que as minhas filhas, elas percebam que têm o meu coração, para que elas me deem o coração delas a mim. E quando elas crescerem, elas perceberem e saberem que o coração delas também tem eu, o coração delas. Então nós precisamos dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero Te servir, Senhor, dedicadamente. Eu quero entregar tudo o que sou, tudo o que eu sonho. Eu quero que Tu estejas no centro das minhas decisões. Então nós possamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Vamos ficar em pé. Amém. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque sabemos, Deus, que Tu tens grandes coisas para cada um de nós. A nossa vinda aqui hoje não foi em vão, porque Tu tens um plano em cada momento. Deus, que esta palavra possa ocupar a nossa mente durante esta semana, fique gravado no nosso coração. Possamos lembrar que temos uma vocação diante de Ti, Senhor. Fomos chamados para fazer a Tua obra e não vivemos para nós próprios, egoístas, presos nos nossos próprios desejos, mas vivemos para Te servir, Senhor. Por isso, Deus, eu oro por cada um, Senhor, que está aqui hoje, e aqueles que vão ouvir a palavra pela internet, Senhor. Tu possas, Senhor, falar aos corações, Senhor, e fazer a Tua obra, Deus. Entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Deus, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém.